Sejam bem-vindos ao nosso 30º episódio do podcast Ponta de Gôndola. Com muita alegria recebemos vocês. Já parei de falar boa noite, bom dia, boa tarde, porque todo mundo assiste a hora que quiser, então. Mas ainda não posso parar de dizer: se inscreva no canal, faz bem pro ego, curta o episódio, comente se você gostar. Nós estamos alcançando uma trajetória crescente, orgânica, que é o mais importante. A gente tem feito um trabalho que vem crescendo muito aos poucos. Já temos episódios com muita visualização no YouTube, no Spotify. E mais importante é a reciprocidade, o feedback que vocês têm nos dado. Eu, onde vou, as pessoas perguntam com muito carinho como é que vai o podcast, como é que está o programa, etc. e tal. E eu tenho convicção de que a gente está fazendo realmente uma coisa inovadora, porque esse setor de supermercados no Brasil, o setor de varejo como um todo, é um setor gigantesco que responde por 6, 7% do PIB nacional, e até então não tinha um depositário, um receptáculo de histórias, como a gente está contando aqui, não apenas contando histórias, como a gente também está trazendo inovação, está trazendo referências, está trazendo conceitos, ideias, e isso é muito bacana para nós e a gente está muito feliz com isso. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que, embora talvez ela não saiba, tem muito a ver comigo do ponto de vista profissional. Nós dois, eu acho que trafegamos na contramão em algum momento dessa história de marketing corporativo, dessa história toda de comunicação. Eu, porque no auge da comunicação mass media, McLuhan, comunicação global, etc. e tal, eu enveredei pela comunicação segmentada, dirigida, one-to-one, vamos lá, fazer jornal para quem tem cachorro, fazer jornal para quem gosta de massa carbonara, etc. e tal. E eu comecei isso em 82, né? Com a Jornal Comunicações, fazendo comunicação segmentada dirigida, os meus jornaizinhos, como as pessoas de alguma forma estereotipavam, as tuas revistinhas, teus jornaizinhos, etc. e tal. A nossa entrevistada de hoje também seguiu um caminho parecido. Quando todo mundo se preocupava com marketing, com a comunicação, com a empresa de dentro para fora, mostrar o que tem de bom, o que tem de melhor, etc. e tal, ela resolveu pensar ao contrário, pensar fora da caixa, como a gente normalmente diz, e começou a se preocupar com o endomarketing, que foi uma palavra que talvez ela tenha cunhado, ou se não cunhou, foi uma das pioneiras. Há 25 anos atrás, ela criou uma empresa preocupada com o interno, o interior das empresas, o marketing interno, como as empresas passariam e poderiam se comunicar com os seus funcionários, com o seu público interno. E criou uma empresa que hoje é uma referência, hoje é a maior, talvez a melhor, a maior, esses termos são muito subjetivos, mas uma empresa chamada Happy House, que realmente, literalmente, mostra o trabalho no sentido de fazer uma empresa alegre, feliz e bem resolvida internamente, pois só uma empresa que tenha seus funcionários engajados e realmente motivados para prestar um bom serviço pode levar adiante o marketing externo. Estou falando de Annalisa de Medeiros Brum, minha amiga há muitos anos, desde o tempo da Associação Comercial de Porto Alegre, da Federação, onde ela trabalhou no início de sua carreira, que eu tenho muita alegria, da DVB, muita honra, na DVB, na Scala. Scala Comunicação. Estivemos juntos muitas vezes. Que eu tenho muita honra, muita alegria em receber nesse nosso 30º episódio. Seja bem-vinda, Annalisa. Obrigada. Me conta Ainda aí. mais que é 30º, né? É um número redondo e bonito. E o bacana é que ela estava me perguntando o que nós vamos falar de quê. O bacana não sei, talvez seja pretensão, mas o que eu me impus nesse podcast é justamente não papel em branco, não tem roteiro, não sei o que eu vou perguntar, não sei o que ela vai falar, eu só sei que ela é uma pessoa que tem muito conteúdo para nos oferecer e é por isso que eu a convidei. Muito bem. Me conta como é que começou a tua trajetória profissional. A história é muito longa, tá? Eu vou diminuir isso. Eu fiz
graduação em comunicação aqui, muito jovem. Na FAMECOS? Aqui. Na FAMECOS. Segui estudando administração e sempre gostei muito da área de recursos humanos. Trabalhei um tempo na SPM e lá eu convivi com muitos professores e aquilo foi me abrindo a cabeça e eu, aos poucos, fui entendendo que existia uma área para a qual ninguém tinha olhado ainda, que era a comunicação interna. Eu trabalhava na Scala, de 95 a 2000 eu trabalhei na Scala, então assim, eu sempre trabalhei em instituições. A DVB, Federação, como você disse, Senai, essas instituições me deram a oportunidade de assistir muitos palestrantes, de aprender muito, de estudar muito. E depois eu fui trabalhar na Scala e fiquei 5 anos na Scala. E um dia eu olhei para a Scala e pensei, por que não uma empresa igual a essa, voltada para a comunicação com empregados? Com o Miguel, com o Picoral, com o Fedrizi. Lá com eles todos, meus amigos. Enfim. E na época que eu trabalhei no Senai, eu fiz um trabalho grande de comunicação interna, mas eu não sabia que aquilo se chamava endomarketing. Eu trabalhava a imagem de uma gestão para os colaboradores. E um dia eu fui fazer um curso com um consultor muito antigo que se chamava, não sei se ainda é vivo, Júlio Lobos. E neste curso ele falou em endomarketing. E quando ele falou essa palavra, eu pensei, mas é isso, é sobre isso, né? É isso que eu quero. Ninguém olhou para isso ainda. E aí eu comecei a melhorar meu trabalho, estudar sobre isso. E em 92, há muitos anos, né, eu quis entregar para a diretora do Senai um material sobre tudo que a gente tinha feito lá de comunicação interna. E aquilo ficou tão bonito que ela disse, por que tu não escreve em prêmios? E naquele ano eu ganhei o Opinião Pública em São Paulo, o Prêmio Ideias no Rio e o Top de Marketing em Porto Alegre, que foi a primeira vez que o Top de Marketing deu um prêmio para comunicação interna. E lá, para receber a Opinião Pública em São Paulo, eu tive que fazer uma palestra para mais de 500 pessoas. E quando eu voltei, eu comecei a ser convidada para falar sobre isso. O que era exatamente esse trabalho? Era o crachá bonito? Não, era uma série de rituais, de eventos e muita informação para que as pessoas quisessem e gostassem de trabalhar no Senai. Era isso, tá? E era muito trabalhar a gestão de uma mulher que veio dirigir o Senai do Rio Grande do Sul, que chegou de Brasília, que não era conhecida, que chegou para profissionalizar e que, de alguma forma, no início era mal vista. E eu trabalhei a imagem dela. E foi aí que eu me dei conta que eu tinha feito endomarketing. E aí... chegou uma diretora nomeada lá pela Exato. CNC, lá, pela CNI. E aí veio de Brasília, e aí o pessoal, quem é essa mulher? E aí tu foi trabalhar. Aí eu fui trabalhar para ela, eu trabalhava para ela. Esse material eu fiz para dar de presente para ela, porque ela estava indo embora. E aí eu inscrevi em prêmios, ganhei os prêmios, comecei a fazer palestras, as pessoas me diziam, escreve um livro. Aí em 94 eu lancei meu primeiro livro. E ninguém tinha escrito sobre endomarketing no mundo, foi o primeiro livro com esse... No mundo, com esse, sim, porque as editoras pesquisam isso, né? E ali eu me posicionei, eu decidi que eu queria ser conhecida e reconhecida como uma profissional especialista em endomarketing. E uma das estratégias que eu tracei foi escrever um livro a cada 3 anos, que eu venho mantendo até hoje. Por isso eu tenho 10 livros publicados, porque a cada 3 anos eu escrevo um novo livro. Agora foi o último, tá? Não pretendo mais Qual foi escrever. O primeiro nome? Se chamava Endomarketing. Foi editado pelo nosso amigo Ortiz. Ayrton Ortiz. Editora Tchê ainda, né? Devo muito ao Ortiz, foi o primeiro a acreditar em mim. Depois... vamos tentar debulhar um pouco. Ele tinha quantas páginas e exatamente como é que tu começava o livro, qual era a ideia, o que tu estava dizendo ali naquele livro, no momento que ninguém falava sobre isso, né? É um livro muito ruim. Porque eu pouco entendia. Eu tinha mais coragem, né? O meu nível de coragem... Não renegue seus filhos.
Ele beira a inconsequência, tá? É um livro muito ruim, eu ainda não entendia nada, mas ninguém tinha escrito sobre aquilo, e de repente ele estava nas universidades, porque não existia nem disciplina sobre comunicação com empregados nas faculdades de comunicação. Isso hoje existe? Eu acho que hoje existe em várias delas, tá? Mas não existia. Eu me projetei em função do inédito. E de eu ter na minha mente isso muito definido de que era como eu queria ser percebida. Porque lá na escala eu aprendi sobre posicionamento. Eu aprendi bastante de planejamento, posicionamento, e eu pensei, eu preciso me posicionar, como que eu quero ser percebida? E depois que eu tomei essa decisão, não houve um dia na minha vida que eu não tenha trabalhado para isso. Todos os dias eu trabalho para manter esse lugar que eu conquistei, de ser uma especialista nesse assunto. Aliás, em falar em marketing, eu me esqueci, obviamente, não poderia deixar de esquecer de registrar o nosso agradecimento aos nossos apoiadores do podcast Ponta de Gôndola, que são a GS1 Brasil, nosso amigo João Carlos Oliveira, fiel leitor, ouvinte, né, desses episódios, a Dipan Gaúcha e também o grupo Desco e MEC, que nos patrocinam, que nos apoiam e viabilizam este trabalho. Bom, como é que começa essa história de se preocupar com as pessoas internas, o tipo de roupa que elas vão usar, o tipo de cobrança que elas vão sofrer, o tipo de... Como é que tu começa a trabalhar a ideia de chegar para um empresário que na época não dava a menor bola para isso, né? Ele queria vender, queria produto bom, queria indústria legal, queria vender para o consumidor, e de repente tu diz, olha, tem que cuidar do seu João ali na portaria, ou o seu Claro, carro. Como é que começa esse trabalho naquela época? É que naquela época não foi por aí que eu entrei, tá? Pela preocupação com as pessoas, não. E mesmo hoje, não é por aí que a REP entra. A gente entra nas empresas, desde que eu criei a REP no ano 2000, a REP tem 25 anos hoje, organizando a informação como produto da comunicação interna. Ninguém gosta daquilo que não conhece, ninguém luta por aquilo que não sabe o que é. O grande problema das empresas é não dizer para as pessoas aquilo que precisa ser dito. E para dizer, precisa de canais, precisa de um líder bem preparado, precisa de um CEO que entenda a importância da informação. Então, o primeiro passo para ter um bom endomarketing é ter bons canais de informação, canais oficiais. Depois que a gente resolve essa parte de canais, a gente começa, então, a fazer campanhas de endomarketing, que é vender para os empregados programas, projetos, processos. Então, a empresa cria, por exemplo, um novo benefício. Não basta ela criar, ela precisa lançar isso para o público interno. Ela precisa convencer o público interno de que isso é bom. Endomarketing é isso. É fazer o marketing daquilo que a empresa está fazendo pelos seus empregados. O que acontece? Logo que eu comecei a REP, no ano 2000, não era fácil, porque não existia essa cultura, não existia esse entendimento que o elemento humano é importante, que a produtividade advém de um nível de satisfação. É que tem uma visão muito lúdica de endomarketing, de que é fazer camiseta, dar brinde, fazer festa, colocar bottom, cantar jingle. Não é isso. Eu mesmo estava comentando, né, na abertura que eu comecei em 1982 a fazer jornaizinhos de empresas, os famosos house organs, né? Sim. Que é um canal oficial. Que vinham lá da Inglaterra. E muitas vezes isso era confundido com se exibir, né? Muitas vezes chegou o caso de presidentes, olha, minha esposa está indo para a Europa, tu consegue botar ela na capa do nosso jornalzinho? Isso, como assim? Qual é o sentido de... Não, porque é importante que ela está indo lá aprender coisas novas, tá? Mas... Então, os funcionários tinham uma espécie de... Primeiro tem que entender o seguinte, funcionário de um lado, empresa do outro, sempre houve uma coisa sempre de muita, não digo competição, mas sempre se colocava sindicato dos empregados, sindicato dos empresários, a vida inteira.
inteira. Eu cheguei a fazer o jornal do Sindicato das Empresas da Construção Civil e do Sindicato dos Empregados na Construção Civil. Tá? Então era o Sinduscom e o Baldino lá. Então eu fazia uma defesa de um lado e fazia o combate do outro. Mas essa forma de chegar com que os empregados se aproximem da empresa e que não seja a comunicação oficial da empresa, não seja só um se exibir, mostrar coisas, criar castelos de areia, criar que nós somos a melhor empresa. Como é que se cria essa verdade nesse processo? Em primeiro lugar, por meio da verdade, né? O que essa empresa tem de bom? É sobre isso que nós vamos falar. É claro que existe também a informação negativa. Toda empresa tem informações positivas e informações negativas. Semana retrasada, eu estava trabalhando no planejamento do fechamento de uma fábrica onde todas as pessoas de uma cidade de Minas Gerais trabalham naquela fábrica. É uma informação muito ruim, mas que tem que ser trabalhada para que não seja percebida de uma forma tão ruim pelas pessoas, né? Então, é qualquer coisa que a empresa tenha e faça que precisa ser comunicado. Pode ser uma decisão, pode ser uma iniciativa, pode ser um fato. Precisa ser comunicado para o público interno. Como é que se comunica isso? Se usando estratégias e técnicas de marketing. Usando cor, imagem, frase de efeito, gancho publicitário, rituais, experiências. É um mundo que se pode criar para que aquela informação chegue nas pessoas de uma forma melhor. Eu estava dizendo que, quando eu comecei, era muito difícil, porque não existia essa cultura, esse entendimento por parte dos CEOs das empresas de que era importante trabalhar a informação neste nível por meio de uma agência especializada nisso. Né? Eu ia até te perguntar, não tinha ciúme do RH, porque o RH é a coisa mais conservadora, convencional e certinha do mundo, e aí, de repente, chega alguém de marketing, vamos pintar isso aqui de vermelho e tal. O RH não havia uma rejeição no primeiro momento, não? É o contrário, Fernando. Veja como a maior parte das pessoas tem uma visão ainda muito, enfim, contrária a isso. Tá? Por exemplo, quando que eu, sentada lá na escala, me dei conta que existia demanda para uma agência de comunicação interna? Quando eu percebia os clientes pedindo campanhas de comunicação interna e a agência não tendo expertise para fazer. Porque a agência externa estava acostumada a lidar com o pessoal do marketing. Aí vinha a profissional de RH e precisava de uma campanha porque ela criou um novo programa de cargos e salários e queria divulgar. Sim. Né? Porque ela tinha um planejamento estratégico que ela precisava divulgar. E a agência externa não estava preparada para fazer isso. E eu comecei a perceber que existia uma demanda por parte dessas profissionais de RH, vamos falar no feminino, que a maior parte é mulher, né? Na época era dessas profissionais de RH, por uma agência que cuidasse delas. Aí o que aconteceu? Eu criei a REP. Em 3 meses, a REP já era agência do Grupo Iguatemi, da Claro e da Eletronorte em Brasília. Sim, você não tem ideia. A REP trabalha para alguma das maiores... Gol. Eu fico imaginando fazer uma campanha Heineken, CMPC, não sei o quê. Burger King. Olha, o portfólio, entre lá no site da Happy House, o portfólio de clientes, eu fico imaginando fazer uma campanha interna para Gol. Quer dizer, uma coisa é fazer aqui para... Né? Outra coisa é fazer a nível nacional. A gente nunca teve resistência dos profissionais de RH. Nós nos tornamos a agência do RH. Quem nos contrata é o RH. E a área de RH foi a área que mais evoluiu nas empresas nos últimos anos. Foi a mais desafiada, né, na pandemia, por exemplo. Né? O que aconteceu? O que mudou? Tá? Eu comecei a trabalhar com 15 anos como datilógrafa numa instituição chamada CETERGS, que se transformou no Sebrae depois. Tá? Para te ver como eu sou antiga. Com 15 anos, a gente ia trabalhar num lugar, você vai lembrar disso, e a gente se adaptava às regras daquele lugar. Sim. Aquela empresa tinha seus princípios, suas Sim. regras, e a gente se adaptava sem questionar. Sim. Chegava, sentava ali, baixava a cabeça e trabalhava. Isso. O mundo do trabalho mudou.
Hoje, a empresa se adapta às pessoas. As pessoas dizem o que querem por meio de pesquisas, por meio de depoimentos em redes sociais, enfim. E a empresa, as áreas de RH, tiveram que evoluir muito. O que as empresas fazem pelas pessoas hoje... Pega aquela edição da Exame, as 150 melhores, folheia e vê a quantidade de benefícios, de incentivos, de experiências, de bônus. Tá? As empresas fazem muito. E tem uma coisa que me irrita profundamente hoje. Eu me irrito pelo menos uma vez por dia com isso. É as pessoas colocarem a culpa nas empresas, sabe? É olharem para as empresas como se elas fossem algozes. Eu também tenho essa As empresas fazem horrores pelas pessoas. Olha, e o grupo Gerdau, por exemplo. Meu Deus do céu. Porque os empresários opressores... Gerdau é um exemplo de recursos humanos desde sempre, não é de hoje. Tá? Se a minha agência existe... Se ela fatura, se ela paga mais de 100 empregados por mês, é porque existem empresas fazendo muitas coisas boas que a gente tem que divulgar. Semana passada eu fiz palestra numa empresa em São Paulo que ela fabrica etanol por meio da cana-de-açúcar, enfim, uma super empresa. Tem que ver que empresa... A gente fica boba de ver como é que as pessoas são tratadas, o nível de desenvolvimento das lideranças, a quantidade de treinamento que eles entregam. Né? Eu fui lá fazer uma palestra para líderes. Então, assim, me irrita muito a empresa ser colocada, sabe? É a empresa que paga impostos e são os impostos que sustentam o governo. O dia que as pessoas entenderem isso, elas vão valorizar as empresas, né? E também, assim, são as grandes empresas. Só 20% das pessoas trabalham em grandes empresas. 80% trabalham em pequenas e médias. Empresas como a minha. Tá? E são, arrisco dizer, a grande maioria do bem e pelo bem e para o bem. Né? Então, pessoas que escrevem esse tipo de coisa, elas nunca estiveram dentro do mundo corporativo. Agora, eu já estive em mais de 500 empresas. A REP já trabalhou para mais de 500 empresas. Mesmo? Em 25 anos. Que maravilha. Sim, porque num ano chegam muitos clientes novos. Né? Claro que nem todos ficam para que a gente seja agência permanente. Mas sem cases, em jobs então. Muitas. E aí, que tipo de demanda, que tipo de job hoje ou mais antes aparece para resolver, por exemplo? Hoje, muita campanha de cultura. As empresas estão revisando seus valores, seu propósito, revisando sua cultura e entendendo que as pessoas têm que ter fit cultural. Se eu não concordo com a cultura dessa empresa, se eu não concordo com os valores dessa empresa, né, eu não trabalho nela. Certo? Uhum. As empresas estão trabalhando muito cultura, muito marca empregadora, trabalhando a sua marca como empregadora. A REP, ela tem uma área de Employer Branding que cuida das páginas de carreira das empresas nas redes sociais. A Gol tem uma página de carreira no Instagram só para que as pessoas desejem trabalhar nela. A Renner também. Isso é trabalhar a marca empregadora. É uma demanda enorme hoje de endomarketing. Né? Durante muitos anos foi campanhas de segurança. A indústria sempre investiu muito mais em endomarketing do que o varejo, do que a área de serviços. Né? Sim, as CIPAs, aquelas coisas todas. Isso. Né? Então, assim, vai mudando de acordo com o mercado. Né? O mundo do trabalho mudou muito, muito, muito. Né? Depois da pandemia, depois que veio esses modelos diferentes formatos de trabalho, tudo isso fez com que as demandas mudassem. Mas, no geral, as empresas fazem planejamento, têm projetos, têm processos, têm programas, e isso precisa ser comunicado. É interessante, nós temos muitas provocações, né? Várias provocações, muitas não, mas tem várias provocações. Por exemplo, uma delas é de que
as empresas não ficaram muito chatas, muito engessadas, muito certinhas, muito compliance, muito não sei o quê, que as pessoas não podem trafegar com mais criatividade, ou isso é uma percepção equivocada também? Eu entendo que as empresas ganharam complexidade, tá? Vou te explicar um pouquinho isso. Acho que foi durante a pandemia, eu estava assistindo a Suzana Velhinho entrevistando a Carmen Ferrão. E a Suzana perguntou: Carmen, como era conviver com teu pai? E ela disse: ninguém aguenta a energia de um fundador. Eu adorei aquela frase, porque ela trouxe seu Lins na essência, Sim. né? E aí eu fui ler um livro que se chama Mentalidade do Fundador. Quem cria uma empresa, cria de uma forma simples, intuitiva, fazendo as coisas do jeito que dá. Foi como eu fiz minha empresa. Eu fui indo intuitivamente. Só que a empresa cresce e ela começa a ganhar complexidades. Ela começa a ter programas, projetos, comissões, comitês, né? Tem que ouvir todo mundo. Mas aí, quando tu me diz assim, as empresas não estão muito chatas em função da complexidade, não necessariamente a culpa é da empresa. As pessoas exigem hoje que tudo seja colaborativo. As pessoas estão extremamente exigentes. E para administrar e conviver e ter essas pessoas trabalhando, as empresas vão ganhando, sim, complexidades. Claro que não só por esse motivo, tá? Mas porque as coisas se modernizaram num nível que parece que hoje nada é disruptivo o suficiente, nada é inovador o suficiente, parece que a gente está sempre devendo, né? Eu passei a gestão da Rap para minha filha. Uhum. Ela com 27 anos, geração Y. Não foi fácil no início, já estamos no 3º ano da transição. Por que eu fiz isso? Porque eu não tenho mais paciência. Sabe? Porque a nossa geração, né, Fernando? Ela batalhou muito para ter um lugar ao sol. A gente não tinha informação, não tinha nem onde pesquisar. A gente foi se virando, né? Não sei se a tua origem é humilde, a minha é. Exatamente. Não tinha esse monte de dados. Hoje tudo é baseado em dados. Hoje tudo tem que ter uma planilha de Excel. Eu concordo contigo. E eu não tenho mais tudo paciência. Tem que validar, vamos validar com o meu time, vamos não sei o quê. Quer dizer, antigamente era vamos fazer, toca a ficha. Agora não. Então, esse é mais ou menos tipo o futebol, né? Antigamente entrava 11 lá e jogavam. Agora tem analista de desempenho, banco de dados, não sei o quê, quantos chutes o cara deu, quantos não sei o quê. Ficou realmente... Antes eu entrava no mercado, eu dava o dinheiro, eu recebia o produto e ia embora. Sim. Hoje eu tenho que deixar meu CPF, meu endereço, meu telefone para comprar um sapato. Sim. É ou não é? Sim, é verdade. Vai Pior... na farmácia, vai comprar um comprimido, seu CPF, por favor. Eu fico muito indignado, mas... Agora, para mim, já que tem a ver aqui o podcast com varejo, né? Para mim, o que me irrita mais é aquela menina que eu entro numa loja, vou comprar calcinha, roupa íntima. Aí eu compro várias. Ela tira a etiquetinha de cada uma, cola num papelzinho, já viu isso, né? Depois que está tudo colado no papelzinho, ela soma e eu ali esperando e olhando aquele processo. Que, aliás, deve ser uma experiência para ti, como cada vez que tu vai fazer uma compra, ter um contato com um funcionário, tu deves... E aí? Sou muito crítica, sempre fui. Fico imaginando. E aí, tu reclama? Não, eu converso muito isso com meu marido, que é do varejo, sim, né? Do quanto determinadas coisas me irritam. Da nossa Elevato, Ilho Piva, grande líder do varejo gaúcho, porto-alegrense. A gente conversa muito sobre essas coisas. Mas não, na hora eu não reclamo. Tem muita provocação ainda. Só aqui eu listei 5 ou 6. Por exemplo, o nível das pessoas, o nível dos funcionários. Hoje em dia a gente tem é óbvio que é uma percepção talvez superficial, equivocada, que os jovens só querem videogame, que os jovens só querem celular, que os jovens não têm mais a cultura geral, que não estão mais preocupados em acumular conhecimentos. E aí as empresas estão evoluindo e o nível dos funcionários
aparentemente, tu vai me desmentir, está decrescendo, tipo assim, simplificando os processos e não tem cultura. É uma coisa que antigamente tu contratava um contador para um empório e o cara chegava de gravata borboleta, sabia tudo, né? E hoje em dia está tudo muito, parece que compartimentado, eu só vou até aqui, aqui tem que pegar outro. Como é que se lida? As empresas estão lidando com a deficiência de mão de obra, entre aspas. Antigamente, você contratava uma pessoa e ela ficava 18 anos, 20 anos, 25 anos. Que é a cultura japonesa, né? Aquela coisa de... Aí é fácil trabalhar a cultura, né? Ter esse tão desejado fit cultural. Isso não existe mais, tá? Isso não existe mais. As empresas estão com turnover muito alto, as pessoas ficam 3 meses, 6 meses, 1 ano no máximo. Tem muitos clientes nossos que nós conhecemos mais o cliente do que a pessoa que está lá, né? Porque ela acabou de chegar. Muitas vezes somos nós que temos que explicar processos, né, projetos para essas pessoas. E diminuiu muito, sim, o nível. Aí a gente teria que falar sobre gerações. Então, eu concordo contigo. Diminuiu, as empresas ganharam complexidade, as empresas se modernizaram, a inovação está presente em tudo e as pessoas das novas gerações, eu diria que da geração Z, né? Porque geração Y ainda é um pessoal que está batalhando e que está querendo aprender enfim, chegam muito mal preparados, com muita dificuldade de lidar com regras, com determinações, com feedback, quando não é feita a sua vontade. Esses dias eu assisti um professor da Startse dizendo que as empresas estão cheias de pessoas infantilizadas. Isso. Pessoas que não conseguem lidar com nenhum tipo de conflito. É mais ou menos o que eu quis dizer sem ser antipático. Aí, por um lado, se fala, mas a saúde mental, o burnout é culpa da empresa, sabe? Essas pessoas já chegam sem saúde mental, né? Então, é muito hoje complexo discutir as coisas, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Tem cliente nosso que escreve passo com C cedilha, que pede uma mudança não nos crachás, e sim nos crachares, sabe? Não sabem escrever, porque estão despreparados e chegam nas empresas e começam a cuidar de programas, de projetos. Complicado isso, né? Está mais difícil de conseguir especialistas? Tá. Está mais difícil de conseguir pessoas engajadas, motivadas? Tá, cada vez mais. E isso colocou o endomarketing num outro patamar. Quando começou a pandemia, eu pensei, meu Deus, minha empresa vai falir, acabou aqui, né? O Írio sempre me disse, não tem empresa que não tenha vivido uma grande crise. Isso ele me dizia lá em 2005. Em 2008, 2009, nós vivemos uma grande crise na REP. Sim. Nós tivemos que diminuir metade do valor dos nossos serviços para todos os clientes. E quando aquela crise passou, eu falei com cada um deles e a gente voltou a ganhar o que ganhava antes, tá? Vivemos aquela crise. E aí eu disse para o Írio, não, chega, a REP já viveu sua grande crise. Aí veio a pandemia. E eu pensei, pronto, agora minha empresa vai falir. Deu para ela, né? Sim, como é que eu vou tratar funcionários? Está todo mundo em casa. E não faliu, porque teve negociação de contrato, teve demissões. A Gol, por exemplo, que é a empresa mais afetada, teve que parar toda a sua operação. Sim. Como manter aquelas pessoas ainda conectadas com a empresa? Porque eu gosto de sair um pouco desse termo motivação, tá? Depois, se tu quiser, até te explico o porquê. Eu acho que o que as empresas precisam é de pessoas conectadas com ela, engajadas com ela. Eu não quero pessoas motivadas na REP. Eu quero pessoas conectadas com o nosso negócio, que atendam da melhor forma o nosso cliente. Uhum. Né? E isso ficou mais difícil na pandemia. E endomarketing, que estava aqui, crescendo aos pouquinhos, pulou para cá. A REP cresceu na pandemia. Né? Uhum. Por quê? Porque quanto mais difícil estiver o mundo do trabalho, o mercado, maior demanda vai ter para endomarketing. E foi aí que surgiram as
os concorrentes para nós, né? Porque de 2000 a 2010, a gente navegou em Oceano Azul, era só nós. Não tinha mais ninguém, né? Aí começaram a surgir, hoje nós temos grandes concorrentes no Rio e São Paulo, mas ainda estamos na frente por causa dos anos, né? 25 anos é bastante. Já deu para perceber que se nós tivéssemos 3 horas de episódio, a gente teria muita coisa para falar ainda. Já passei, inclusive, do período corte que eu tenho que dizer para que vocês assistam os vídeos dos nossos apoiadores, a GS1 Brasil, de Pan Gaúcha e Grupo Desco e MEC. Reforçar que se inscrevam no canal, deem o like, curtam. Esse episódio, por exemplo, tem que ser muito curtido, porque realmente é um assunto que é bem interessante. Então, fiquem com os nossos apoiadores e em seguida voltamos. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1, um código, infinitas possibilidades. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento. Porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos, que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia. Bom, Annalisa, eu tenho 4, 5, 6 coisas para perguntar. Primeiro, vamos lá, falamos em pandemia. Como é que foi esse processo do home office? Porque a tendência antiga, nós que somos antigos, é assim, o cara vai ficar em casa, não vai trabalhar coisa nenhuma, não vai fazer nada, vai fazer uma figuração ali de vez em quando, vai cair muito o rendimento, porque a tendência natural é a acomodação. E isso veio, ficou, já refluiu, continua, as empresas já perceberam, eu já ouvi falar que as empresas perceberam que o home office não é o caminho, estão voltando a ter grandes sedes físicas ou não? Como é que funciona isso? Bom, 5 anos antes da pandemia, tá? Aquele futurista, o Thiago Matos, que é gaúcho, se não me engano é gaúcho, quinta-feira eu vou assistir uma palestra dele. Ele já dizia que o mundo do trabalho nunca mais seria o mesmo. Tá? Eu acho que a pandemia contribuiu, mas as coisas já vinham mudando. As pessoas já estavam muito mais exigentes e querendo novos formatos, querendo novos modelos. Aí veio a pandemia e obrigou a isso. Tá? No momento em que ela obriga por 2 anos ou mais, né, ela torna isso, o que é um hábito, né? Aquilo que a gente repete, ela torna isso uma verdade e fica muito difícil para as empresas voltar atrás. É muito difícil para as empresas voltar para o presencial. A REP, por exemplo, a REP trabalha segunda, terça e quarta presencial, porque eu sou fã do presencial e eu acho que nada substitui o presencial. E quinta e sexta é home office. Quando a minha filha... Toda empresa home office, quinta e sexta. Quando a minha filha, geração Y, veio falar para mim, baby boomer, que eu não sou nem X, Sim. sou baby boomer. Somos. Eu
eu disse para ela, o que é isso? Vai se tornar um grande feriadão. Lógico. Ela disse, mãe, se nós não fizermos isso, não teremos mais funcionários, porque as agências de São Paulo contratam os gaúchos aqui com salário maior e com home office. Essa é a grande disputa hoje pelo melhor talento. É por isso que as empresas estão demandando a gente trabalhar a sua marca empregadora, porque isso se tornou um benefício. A empresa que oferece o home office, a empresa que oferece o trabalho remoto, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, ela vai ter o melhor talento. Porque é isso que as pessoas querem. Porque a pandemia nos fez experimentar isso, né? Então, tá difícil, tá. Eu fiz uma palestra esses dias para líderes e eu sempre, antes da palestra, eu pergunto para a empresa, tem algum assunto tabu? Tem algum assunto que eu não possa falar? E o índice maior é home office. Por favor, não falem home office, porque o nosso CEO tem horror de home office. O nosso CEO quer que todos voltem. Não falem home office, porque tem um projeto aí para no ano que vem todos voltarem. É o que eu ouço. Sim. Isso diz tudo, né? De diretores de empresa, líderes, fundadores, CEOs, que ainda existe aquela percepção querem as antiga de pessoas que o juntas. cara tem que estar trabalhando e o chefe tem que estar olhando ali, né? E aquela coisa do casaco onde é que está o rapaz? Não, deixou o casaco na cadeira, né? Ainda é um desafio, né? Como é também, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, no momento em que as empresas, as pessoas, os consumidores querem cada vez mais atenção, cada vez mais afeto, cada vez mais preocupação com o próprio consumo, e aí eles começam a decidir onde vão, nós temos hoje um universo de funcionários online, de robôs, de pessoas que tu não tem como chegar. Quer dizer, vai ligar para, sei lá, Brasil Telecom da vida, Vivo. Tu fala pouco com as pessoas, tu fala mais com máquinas, tu fala com... Reclamar, então, é impossível. Tu tem um tal de consultoria, ouvidoria, em que tu, eventualmente, mas isso fica meia hora no telefone para fazer uma reclamação e tu não sabe com quem está falando. E a pessoa que recebeu a reclamação passa adiante, tu não sabe. Daqui a pouco parece que chega um e-mail. Como é que é isso também no mundo das relações de consumo, tu lidar com empresas que quanto mais crescem, menos pessoas têm? Difícil, com certeza. É que, assim, e o desafio teu ali, né? É que a gente tem que olhar para o seguinte, o comportamento humano mudou. As empresas estão se adaptando. O comportamento humano mudou. A pessoa, por meio do seu comportamento, diz o que ela quer. Tá? Tem outro lado, tem pessoas que preferem, vou falar com a maquininha aqui, que é muito mais simples. Tem empresas que têm hoje 100 vagas para um determinado cargo e não conseguem preencher. Não tem talento no mercado, não tem especialistas, as empresas estão brigando pelas pessoas boas, né? Pelos profissionais. Por quê? Porque esses profissionais estão cheios de vontades. Eu só vou se tiver tanto de benefício, se tiver 18 salários no ano, se eu puder trabalhar na minha casa. É o nível de exigência das pessoas que está mudando, tá? Então, a empresa, ela precisa se adaptar, ela acaba concordando com o home office, ela acaba usando mais inteligência artificial, ela acaba... enfim, usando mais tecnologia, né? Não só a inteligência artificial, e a gente fica com essa imagem aí de que a empresa está completamente... né? Sem acéfala, sem gente. Isso. Mas, na verdade, isso advém de uma mudança no comportamento humano, decorrente de tudo que a gente está vivendo, né? E as empresas gostariam de que todos estivessem no presencial? A maioria. Isso eu posso afirmar. A maioria dos líderes gostaria de ter o seu pessoal no presencial. Porque cultura não se forma com pessoas em casa, tá? A gente vendo num quadradinho. Sim. Tem gente que se dá o luxo de nem abrir a câmera. Sim. Né? É impossível liderar uma equipe e desenvolver uma equipe à distância. É muito difícil. E todas as pessoas que lideram empresas hoje têm consciência disso. Mas como mudar? Se o mundo já mudou, se o comportamento humano já mudou.
É da mesma forma, Annalisa, grandes, muitas, gigantescas transformações que aconteceram na vida humana decorreram da iniciativa, do cara aquele que percebeu que uma determinada coisa podia ser feita diferente, isso principalmente na indústria, etc. e tal. E hoje, voltando àquele assunto, as empresas parecem tão engessadas que eu queria saber se ainda existe espaço para a iniciativa, para o cara que sai fora da regra, o cara que cria alguma coisa nova, ou está cada vez mais engessado. Faz isso e fica quieto que o teu trabalho é esse. A inovação não vem da máquina, né? A inovação vem do elemento humano. No discurso, a minha resposta é sim. No discurso, sim. As empresas têm a inovação como um valor e incentivam as pessoas a serem inovadoras, tá? E tem as pessoas que se destacam. Tem as pessoas que fazem questão de ir na empresa, mesmo que seja um dia de home office, tá? Tem as pessoas. Eu diria que a nossa geração, ela foi mais forte nisso, porque, como eu te disse... Tinha muito a fazer também, né? Era muito difícil a gente conquistar um lugar ao sol. Então, a gente morria de trabalhar e ficava pensando, né? Mas tem pessoas assim. Não dá para generalizar. Existe inovação dentro das empresas. A inovação, ela vem de mentes brilhantes. Estão permeáveis ainda. As empresas querem isso, querem e valorizam isso, sim. Tá? E isso começa no discurso. Nem todas conseguem praticar, tá? Mas existe hoje todo um movimento pela inovação. E quando a gente tem um funcionário que se destaca, que propõe coisas novas, mas que não só propõe, faz e apresenta, né? Porque não basta ter ideia. Tem espaço para isso ainda? Tem. Muitas empresas são modernas o suficiente e tem gestões abertas o suficiente para isso. Né? Agora, entrando especificamente no nosso universo do varejo, dos supermercados, os supermercados, de um modo geral, têm reclamado ou têm insistentemente repetido a ideia de que é muito difícil hoje captar recursos humanos para o setor de varejo, mercados, porque é um setor que demanda uma carga horária maior, trabalha sábado, trabalha domingo, etc. e tal. É um setor que demanda muita dedicação e o que ocorre é que o turnover hoje é 60% ou mais por ano. Pessoas que entram em janeiro, dezembro não estão mais naquela empresa, não vestem, quer dizer, terminou o negócio de vestir a camiseta, né? Não dá tempo. Eu queria entender o seguinte, como é que tu diria para o setor de supermercados, o que pode ser feito para tentar melhorar, porque do outro lado está o consumidor cada vez, como eu disse, exigindo mais serviço, mais atenção, mais carinho. Aí, no último episódio, o Pivoto trouxe aqui a ideia de que os supermercados americanos, que já faziam isso, estão insistindo muito nos senhores, nos velhos, nos aposentados, que têm mais paciência para tratar com o cliente, que são mais atenciosos, são mais carinhosos. Porque o consumidor quer isso e, ao mesmo tempo, o cara não finca o pé ali, ele sai, ele trabalha 2 meses no Zafari, 2 meses no Assum e não sei o quê, vai para a construção civil. Tem alguma regra? Tu que é especialista. Tem. Hoje tem muitas pesquisas que mostram o que as pessoas valorizam no ambiente de trabalho. O que as pessoas querem? Querem uma gestão humanizada, querem ter benefícios, né? Querem reconhecimento. A geração Y, que é a maior parte do público interno hoje das empresas, quer reconhecimento. O Dado Schneider fala muito sobre isso. Quer se desenvolver. Y são os nascidos a partir de 1990? Isso. E a Y está com hoje 25, 30 anos, 35, tá? Uhum. A minha filha está com 30 Meu anos. Meu filho tem 33, vocês ontem. É geração Y, né? A geração Y quer reconhecimento, quer se desenvolver, ela quer sentir que está aprendendo, tá? Então, esses empresários, esses gestores de recursos humanos têm que olhar para o mercado e ver o que as pessoas valorizam hoje numa empresa, tá? E tem que construir a sua proposta de valor ao colaborador. A proposta de valor ao colaborador é o que eu tenho de diferencial enquanto empregador. Ok,
um supermercado não pode oferecer, não tem como oferecer home office, né? Não tem como oferecer o fim de semana inteiro, enfim, ele tem restrições, né? Mas existem outras coisas que as pessoas querem. Elas querem ser bem tratadas, né? Essa coisa da gestão humanizada está muito forte hoje. Elas querem sentir que a empresa olha para elas, que elas não são mais um número. Antigamente o chefe estava aqui, o funcionário estava lá, e eu mandava e tu obedecia, agora está uma coisa meio... Hoje é uma liderança mais leve, uma liderança colaborativa, um líder disponível que fica perto, sabe? O líder muda tudo. Se a tua loja não vai bem, é porque o líder não é bom, tá? Porque liderança muda tudo. Então, constrói a tua proposta de valor ao colaborador. A REP faz isso para muita empresa. Constrói essa proposta de valor e divulga ela. Coloca nas redes sociais, coloca nos anúncios. Quem vai fazer entrevista com o candidato tem que ter na ponta da língua a proposta de valor. Tem que vender a empresa para o candidato. Veja bem, antigamente nós procurávamos emprego. Né? Agora inverteu. Agora tem que vender. Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Há pouco tempo, nos ligaram do Banco do Brasil para pedir que a gente construísse a proposta de valor deles. E eu pensei, como assim? Se o sonho do meu pai e da minha mãe era que eu trabalhasse no Banco do Brasil. Sim. Tu acredita que o Banco do Brasil está com dificuldade de fazer com que as pessoas queiram participar dos concursos? Era o sonho. Eu tenho um amigo meu que há 500 anos atrás ele disse assim, veio todo faceiro, passei no Banco do Brasil. Eu disse, tá, e aí? Vou ter segurança. Agora, pro resto da vida, eu tô ganhando. Tu vai ganhar 3.444. Não, mas vou ter segurança. Eu vou pro resto da vida. Passou no Banco do Brasil, era o sonho de consumo de toda mãe, né? Até o Banco do Brasil tem dificuldade em atrair e reter, porque as pessoas estão indo embora. Que loucura. Veja bem, como é que um supermercado, seja ele qual for, não vai ter? Vai ter, né? E é difícil gente boa, vendedor bom, né? Não é fácil. Sim. É todo um processo. Pelo menos o Iri diz que é difícil. Tá, e aí outra questão também que é muito provocativa é essa questão do advento da inteligência artificial, dos robôs. Agora, né, o Elon Musk está lançando um robô, né, o Optimus, uma coisa assim, e fica todo mundo, não todo mundo, mas muita gente preocupada que vai acabar os empregos, que o robô vai fazer tudo, que as pessoas não vão ter mais o que fazer, que vai ser o caos. Tu lida diariamente com esse ambiente corporativo e com pessoas sendo empregadas, até acabou de dizer que as empresas estão querendo gente para trabalhar e tal. Como é que tu vê essa questão toda do advento dos robôs, etc.? Quando a gente viu a internet chegar, né? E as pessoas diziam que ia roubar os empregos, né? Diziam que a TV ia matar o rádio. O que acontece são novos formatos de TV, né? Novos formatos de entretenimento via TV. Enfim, não vai acabar, porque precisa do elemento humano. A inteligência artificial, ela me dá algo de um determinado jeito, mas depende muito do que eu pedi, do meu pensamento, daquilo que eu quero e de como eu estou desenvolvendo aquele projeto, né? Outra coisa, as empresas, de uma forma geral, ainda estão engatinhando no que se refere à inteligência artificial. É que a gente olha para as notícias que saem do The News, que a empresa tal fez isso, são empresas de tecnologia. Essas estão a mil com a inteligência artificial e oferecendo muita coisa, né? Mas o outro lado, que é a empresa normal, se utilizar disso ainda é um longo caminho e não vai tirar empregos, sabe? Vai acelerar processos, vai melhorar uma série de coisas, né, que antes não eram possíveis. Né? Aquilo que tu falou antigamente, vai oferecer mais dados para tomada de decisões, inclusive. Mas vai precisar de pessoas para tomar decisões. Né? E mesmo que substitua pessoas aqui, gera uma necessidade de pessoas num outro lugar. Né? Porque nada é estático. O mundo se movimenta o tempo todo. As empresas são um processo vivo. Surgem coisas que a gente não imagina. Quando começou essa questão de inteligência artificial, nós pegamos os 40 funcionários nos quais a gente aposta, desenvolve
e colocamos num treinamento de 3 meses. A REP está usando verdadeiramente inteligência artificial, mas essa não é uma realidade das empresas de serviços. Né? Pois é. E como é que tu vê qual é a essência? Conta alguns cases aí, por exemplo, algumas ideias do que a REP fez em algum momento que pode ter mudado a história de uma empresa ou a vida de uma empresa. Exemplos de coisas que podem ser feitas no ambiente interno. Endomarketing não muda a vida das empresas, tá? Endomarketing muda a percepção das pessoas em relação àquilo que a empresa faz, né? Sim, é uma ferramenta. Exato. A gente teve a conta da Vale, Companhia Vale do Rio Doce, por 10 anos. Foi a empresa que nos fez crescer, né? Tem 2 trabalhos fantásticos que a gente fez para a Vale. Em 2007, quando ela deixou de ser Companhia Vale do Rio Doce e virou Vale, a gente fez toda a mudança de marca em 35 países. Nós produzimos todo o material em Porto Alegre e foi para 35 países. Tem noção da verba que a gente trouxe para as gráficas daqui, para as produtoras daqui, né? E a gente conseguiu fazer a virada como eles queriam. Eles falavam do surgimento da marca, né? De sigilo total. A agência externa deles era a África e a interna era a REP. Só eu e o Nizam conhecíamos a nova marca. É mesmo? E nós fizemos essa virada, sim. Sim, tinha que trazer o orgulho para os funcionários, para os consumidores. Né? A REP criou as peças com um buraco no lugar da marca. Eu vinha das reuniões e eu desenhava a marca nova da Vale para que eles imaginassem e pudessem criar. Que é linda, por sinal, aquele V verde, né? A marca, com os vales, né? A marca chegou um dia antes. E a gente fez essa virada em 35 Qual foi países. a empresa que fez a marca? É uma empresa internacional, certamente? Foi uma empresa internacional. Eu não vou lembrar o nome, né? Porque Uhum. depois dos 60 a gente tem névoa mental. Né? Chegou a marca, essa é a marca, é isso? É isso. Foi isso. E aí tu tinha que propagar internamente o orgulho. Sim, os diretores conheciam a marca e os donos das 2 agências. De resto, a gente fez essa virada, tá? Um outro trabalho belíssimo que foi em 2002 foi quando a Vale patrocinou a Grande Rio no Carnaval Carioca. E eu me vi junto com o Joãozinho 30, olhando as fantasias, porque nós colocamos 100 empregados da Vale na avenida contando a história do minério de ferro. E a Vale fez um camarote e trouxe os maiores compradores de minério do mundo. Foi uma coisa enorme. A REP tinha 2 anos. Eu não acreditava que eu estava ali fazendo aquilo, né? Enfim, os trabalhos são tão diversos, né? Porque fazer um concurso e colocar 100 empregados na avenida... Né? Sim, aí tem o lado endomarketing. Eu queria entender... todo o lado do endomarketing, né? Tem um case que eu sempre conto, que hoje os programas de trainee, programas de estágio, têm uma divulgação muito intensa, né? E entrou um grupo de estagiários na Gol e eles não queriam colocar os estagiários dentro de uma sala para contar o que é a Gol, quais são as áreas, enfim, né? Uma integração normal, não queriam. E nos pediram que criasse uma experiência. A REP sugeriu que a integração dos novos estagiários fosse feita dentro de um voo, numa ponte aérea, e que quem contasse a história da empresa fosse o piloto e o copiloto, que um dia foram estagiários. Isso é endomarketing hoje. É a gente pegar aquilo que vai acontecer e fazer acontecer de uma forma que nunca mais saia da memória afetiva daquela pessoa. Sim. Sim. É isso. Bom, nós estamos encaminhando para o final. Qual o recado que tu tem para dizer de uma forma mais genérica possível para as empresas, principalmente as empresas do nosso mercado aqui do varejo, em relação a como tratar os seus funcionários ou como tratar o seu endomarketing? Onde é que começa? A pessoa que estiver aqui nos assistindo diz, bom, eu preciso fazer isso na minha empresa. Por onde começa? A decisão está tomada. Tá. E aí? Muitas vezes as empresas dizem assim, eu não tenho dinheiro para isso, né? Endomarketing é, antes de qualquer coisa, uma questão de atitude.
A empresa tem que ter uma área de recursos humanos verdadeiramente preocupada com as pessoas, que verdadeiramente focada nas pessoas e não apenas uma área de pessoal. Começa aí, tá? E aí isso não depende de uma agência. É atitude, é como as pessoas são tratadas no ambiente de trabalho. Não adianta criar a melhor agência que vai criar os melhores canais, as melhores campanhas, se as pessoas são maltratadas no dia a dia. Aí vai colocar dinheiro fora. Sim. Começa por uma área de recursos humanos moderna, conectada com o que está acontecendo no mercado, que entenda de marca empregadora, tá? Um bom profissional de RH faz toda a diferença. Depois contrata a rep e nós vamos cuidar dos canais de comunicação interna, estruturar bons canais, poucos e bons canais, para que quando o CEO quiser falar com todas as pessoas, ele fale rapidamente e a mensagem dele entre na mente e no coração das pessoas. Primeiro canais, depois campanhas. Teve um tempo que eu convivi que tinha, no refeitório, tinha programa de televisão, notícias da Vale são e tal. Os canais. Continua existindo esse tipo de coisa. Continua. Né? A revista está voltando, Fernando. Tem empresas que eu querem fiz a que a gente revista do faça Atacadão revista. agora com 200 mil exemplares para comunicar com os clientes, entregue em mãos em cada loja, quer dizer, uma coisa bacana, né? Chama-se Brasil. As pessoas querem revista. Por quê? Para terminar aqui, tá? Assim como no varejo as pessoas querem ir na loja, assim como hoje um sofá dentro da loja faz toda a diferença para que a pessoa queira permanecer, a experiência presencial, né? A importância da loja física, isso também está acontecendo nas empresas, né? As pessoas passaram a dar valor para aquilo que tinha antes. Comunicação. Né? Que pode ser até uma simples revista. Isso. Mas a gente estava fazendo revista digital para todas as empresas. Agora elas querem papel, porque a pessoa quer tocar. A pessoa quer sentar no sofá, a pessoa quer tocar na revista. É aquela velha... O Nizam Guanais deu uma entrevista para a Veja, e olha, o Nizam Guanais, ele não fala bobagem, né? As revistas estão voltando com tudo, entende? Porque as pessoas querem ter aquela sensação de acarinhamento, de levar a revista para onde quiserem, olhar, e a revista é uma coisa que não é porque eu faço, né? Mas surpreende. Na internet tu só recebe o que tu busca, a revista te dá alguma surpresa que tu não estava esperando. E chegamos ao final, né, de mais esse episódio, nosso 30º episódio, até já passando um pouquinho. Queria reiterar o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, a GS1 Brasil, a Dipan Gaúcha e o Grupo Desco, o Grupo IMEC Desco, e oferecer, então, a palavra a Annalisa Brum, a CEO durante muitos anos da Happy House, para as suas despedidas. Só agradecer, coisa boa. A gente podia ficar muito tempo aqui conversando, Há muita né? coisa para falar ainda. E uma pena que não falamos de poesia, né? Mas fica para uma próxima. Tá bom. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.